Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Podcraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou Faiga Silveira. Essa edição tem o patrocínio das lojas Dani Delinsky e hoje nós estamos, eu e a minha parceira aqui do canal Craft Beth Monta, com duas convidadas maravilhosas que são Marie Castro e Silvana Todeschini, que estão revolucionando o mundo do artesanato. Não é isso, Beth Monta? Muito bem-vindas, isso mesmo, Faiga. Duas queridas do artesanato que estão aqui para conversar com a gente. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda, Marie, muito bem-vinda, Silvana. E é um prazer imenso ter vocês aqui com a gente, né? Finalmente, que bom, né? A gente Obrigada, o prazer é nosso. Feliz, né? Somos muito fãs das duas e muito fãs de tudo que a gente vai conversar aqui. Mas vamos combinar. De tempos em tempos, o artesanato ganha novos ares, mas se tem uma coisa que remonta a história é a arte têxtil do crochê, entre várias teorias que a gente sabe, que diz que foi desde os pescadores até fazer roupa, enfim. Mas a gente sabe que a origem dos fios em corrente, por outro lado, dizem ter nascido da pré-história, de tão antigo que é. A única verdade que a gente pode atestar de verdade é que, ao longo dos milênios, ele se aperfeiçoou e chegou, nos anos 2020, mais moderno do que nunca. E hoje, a Marie Castro e a Silvana Todeschini, fundadoras do Moira, que eu acho maravilhoso, um movimento que tem dado o que falar no mercado dos fios, vão explicar tudo para a gente. Afinal, elas são artesãs, crocheteiras, tricoteiras, arteiras, mas, sobretudo, estão um passo à frente, ditando tendências. Viva! Obrigada, adorei. Me senti importante agora. São muito, muito importantes. E a gente vai começar fazendo uma pergunta para as duas. Primeiro, vocês começar sabendo um pouquinho mais de vocês e suas trajetórias no artesanato. Quem quiser começar. Pode começar? Então tá bom. Eu vou. A gente fica se olhando assim. Vai ou não vai? Bom, eu acho que, assim, desde criança eu via artesanato na casa da minha mãe, assim, se eu olhar fotos comigo neném, assim, com o meu irmão, tem crochê no tapete, crochê na toalhinha, era aquela época das toalhinhas, sabe? Que crochê na toalhinha, aí tinha, sei lá, o videocassete. Aí a toalhinha... Que é uma época que vai e volta, essa toalhinha do crochê. Toalhinha, telefone, toalhinha, não sei o quê. Então... Na minha casa nunca foi, sempre ficou. Eu adoro uma toalhinha, gente. A minha também. Tô nem aí, adoro uma toalhinha. E aí, então, assim, eu sempre esteve, assim, perto de mim, o artesanato de linhas, principalmente, porque minha mãe faz, a minha avó faz, aí tem todo esse histórico. E aí eu sempre gostei muito de faça você mesmo desde criança, porque eu gostava da autonomia de poder, tipo, nossa, eu fiz por mim mesmo isso aqui. Eu pegava várias sucatas, assim. Eu lembro que, tipo, eu tinha acho que o programa da Eliana, sei lá, tinha vários programas, assim, Bigman. Aí eu pegava minha sucata, sentava na frente e falava, nossa, hoje vai ter alguma experiência, alguma coisa. Eu vou fazer um estojinho de lata. Daí eu já juntava tudo. Que deve ter sido ontem isso. Não vou nem comentar nada a respeito disso. Essa cara de menina. Tenho 33 anos, acreditem se quiser. Uma menina. Parece 15. Né? Uma menina. Tem muita história. A gente considera menina. Ganhei o dia. E aí, eu acho que isso sempre foi uma questão, assim, pra mim, de autonomia. Então, eu gostava de aprender tudo, assim. Eu gostava de aprender a cozinhar. Tudo eu queria fazer meio que sou dona do meu nariz, sabe? E como o trabalho, na verdade, foi acontecendo de uma forma meio orgânica. Porque como eu costurava quando eu era adolescente, comecei a participar do mercado do Mundo Mix, comecei a vender umas camisetas. Então, além do crochê e tricô, eu costuro, faço outras coisas e fui rolando, assim. Você seguiu pra moda, faculdade, essas coisas? Então, eu não concluí, eu fiz vestuário, eu larguei. Eu largo todos os cursos quase que eu faço. Infelizmente, mas eu acho que na carreira do artesanato sou bem persistente com os projetos. Preciso ter muita persistência pra sobreviver, mas... Precisa. Eu acho o máximo persistir no crochê, porque eu começo o crochê e nunca termino. Então eu descobri minha determinação no crochê. Só que daí acho que também não é um pouco verdade, porque eu comecei a fazer sociologia recentemente, tranquei. Eu fiz sociologia. Preciso terminar. Falta pouco, acho que falta um semestre ou dois. Então, sociologia é muito legal, mas assim, eu acho que você já aprendeu o que você tinha que aprender. Sociologia. Já ensinou, né? Já foi. É só o entendimento, é o respeito ao próximo e o resto vai. Ele vai lendo. Então, eu sempre teve na minha vida, sempre foi uma coisa muito importante. Ninguém na minha família trabalha diretamente com isso. Minha mãe é professora, enfim, meu pai trabalha com TI.
Mas foi uma coisa que fazia parte, eu gostava de moda e fui estudar moda. Aí participei de alguns concursos, quando eu era bem, assim, tinha 19 anos, eu participei do concurso da L'Oréal, que era dar uma oportunidade para trabalhar na Daslu, aí eu trabalhei lá na equipe de estilo, então eu fui traçando, mas assim, sempre eu trazia um artesanato, tipo, na Daslu eu lembro que tinham várias cooperativas que faziam bordados, patchwork, fuxico, eu lembro que a gente fazia camisetas com fuxico, então eu sempre tentei enfiar no meio do meu trabalho. E artesanato sempre teve muito ligado à moda também, Sim, né? Isso é muito legal. E eu sempre gostei muito de moda, achava que era uma forma de Mas me expressar. é uma coisa sim, assim, até é legal, porque assim, a gente teve nos anos 2000, no começo lá, você tinha uma Montricot, você tinha alguns lugares Sim. que lançavam algumas coisas de moda, mas era quase que restrito. Não era uma coisa tão popular como é hoje. Depois dos anos 2000 começou a vir, mas ganhou uma força muito grande nessa segunda década do milênio. A gente tem uma diferença. E eu acho que essa questão do trazer com propriedade de estilo mesmo, Marca pessoal, com design, né? é uma coisa recente, não é uma Sim. coisa pensada, não. Eu acho que o que aconteceu é que a internet, eu bato muito nessa tecla, porque antigamente a disseminação de tudo que você fazia, ela era limitada ao seu bairro, Sim. né? E eu acho que a internet, a globalização da internet, essa facilidade, esse imediatismo que você tem, faz com que tudo que você colocar na internet vai ganhar uma proporção gigantesca, né? E isso é um fator que a gente tem que usar muito a nosso favor, porque é uma arma maravilhosa para você fazer a divulgação do seu trabalho. Sem dúvida. Então, hoje qualquer pessoa pode ser vista no mundo inteiro. Não interessa, sei lá, o local onde ela está, estiver. né? Isso aí. Então, é muito maravilhoso isso, Então, essa tecnologia. Eu acho engraçado isso da internet, que, por exemplo, eu trabalho quase 100%. Eu tive uma marca depois disso, só pra voltar. Tinha uma marca que exportava pro Japão, fazia peças de crochê e tricô, manuais. E aí eu fiquei meio doida, porque tinha muita encomenda, os prazos começaram a ficar menores, começou a apertar a situação. Eu falei, gente, tá saindo do propósito, não é pra eu fazer isso de uma forma Automática. industrial. né? Exatamente. E assim, o mostruário da marca tinha 40 peças de mostruário, pra você ter uma ideia. Então era muita coisa. Aí eu falei, não, peraí, preciso pôr o pé no freio. E sozinha você fazia? Não, tinha uma equipe, Ah, tá. mas assim, o mostruário sim, eu ia lá e tipo, Então era uma coisa bem pesada, assim, pra fazer. E eu morava fora, meio que nessa época eu fiquei um tempo morando fora. E aí quando eu voltei pro Brasil, falei, cara, acho que eu tenho que mudar, o jeito que eu tô trabalhando tá muito estranho, não tô vendo uma progressão muito legal, não tô vendo muito propósito, que eu acho que pra mim, assim, trabalhar sem propósito não tem sentido. E aí eu via que muita gente ao meu redor queria aprender a fazer. E eu nunca tinha ensinado, nem sabia se eu tinha capacidade de ensinar alguém. Mas eu comprei essa ideia porque eu pensei, bom, pra pessoa às vezes comprar minha peça da minha marca é um valor que ela não tem acesso. Mas, de repente, se eu ensinar, ou no YouTube, que seja de uma forma até gratuita, ela vai ter acesso à mesma peça que na minha marca, às vezes, ela vai gastar, enfim, não tem esse poder aquisitivo. Então, foi uma coisa de acessibilidade mesmo, de dar inclusão para as pessoas. E foi rolando, mas assim, até falar esse gancho, porque hoje em dia eu trabalho com internet, mas assim, quando eu comecei eu não tinha pretensão nenhuma. Tipo, tinha 1000 inscritos no meu canal, tava assim, uhul! Mas acho que ninguém que trabalhava com a internet tinha tanta pretensão. Ninguém. Eu não sabia, eu não A queria ser gente não influenciadora, entendia. assim. né? Aliás, nem existiu o termo influenciador Né, até alguns exatamente. anos atrás. né? Exatamente. Realmente, poucos Quando eu anos, comecei, pouca até coisa. tinha, assim, acho que eu comecei faz uns 7 anos, 6 anos atrás. Que era blogueirinha. na Era verdade. blogueirinha, Era blogueirinha. É, Mas pulei. eram em outras áreas. No crochê, eu lembro que as pessoas trabalhavam de outra forma. Tinha até o canal do YouTube, assim, Sim, a gente tem várias artesãs que tinham canais grandes já naquela época, mas assim, não tinha essa visão, essa consciência de que eu sou uma comunicadora, eu estou informando. Eu sou o formadora de artesanato opinião, tem eu tenho esse influência, né? Porque acaba tendo influência sobre as outras Sem pessoas, dúvida. Não, né? e o artesanato, ele sempre vinha com atraso em tudo mesmo. Exato, Então, exato. Aí eu quis trazer um pouco disso pro meu trabalho. Eu lembro que na época, assim, quase ninguém fazia isso de tirar foto de look de crochê. Eu falei, não, tem que mostrar pras pessoas que funciona pra mim, porque vai funcionar pra elas Na também. verdade, Exato. eu lembro, você foi a primeira que eu tenha visto artesã, fiz, usei e estou Sim. aqui mostrando. Uhum. Eu não É uma lembro, referência. Não tenho memória de É. outras pessoas fazendo isso. Não, na realidade tem. Tem a Bruna, que eu nunca sei falar. Spidiak. É, foi porque na ela mesma fazia época, né? isso Uhum. na... Maravilhosa. Do Brasil. Dela eu lembro. Mas porque era meio que na mesma É, na a gente mesma entrou junto, A época, Bruna, né? ela fazia, então, eu tava lembrando, tentando lembrar que se você tinha feito ateliê na TV comigo. Eu não lembro se você chegou a fazer a Revista. revista da ateliê na TV. Deve ter Não, sido a Eu Bruna. acho que não. Não, porque a acho que Bruna foi a mandava Bruna. as coisas. A Bruna, eu lembro bem, a porque Bruna, ela me mandava material, ela fotografava, fazia a receita e me mandava prontinho, eu achava maravilhoso. Porque vinha assim, né, mastigadinho. Mas assim, aí teve uma
menina que fez passo a passo, que era super moderna, super legal, mas eu não lembro o nome dela, que fez. Aí eu fiquei, será que foi a Maria? Aí eu falei, acho que não sei. Acho que não. Mas era difícil mesmo, Sim. ter esse conceito do influencer. E aí eu comecei a trazer isso porque eu pensava, pô, tem um monte de artesã aí com vergonha de usar o que faz. Então, se a gente não acredita no que a gente faz, como é que a gente vai querer transformar isso numa coisa mais profissional, sabe? Como é que a gente vai vender pra pessoa, né? Se eu não acredito no meu produto, não vou conseguir vender ele. Essa é a essência. E pra mim foi uma coisa bem catártica, porque eu fazia muita coisa, às vezes, que eu também não acreditava muito. Eu comecei a alinhar o meu trabalho porque eu queria, sabe? E é um processo até hoje, assim, de construção. Parece que todo ano, né, vira o ano, a gente fecha. Não, esse ano eu vou fazer mais do que eu quero, sabe? Eu vou fazer mais do que eu quero. Maravilhoso. E aí foi evoluindo assim. Muito bom. E a sua trajetória? A minha demora um pouco mais. Só porque você nasceu antes. Um pouco não mais, tô ela tem a história. Eu passo por isso. Aqui. Não, eu nasci no interior de São Paulo, e interior é crochê para todo lado. A família, eu morava com a minha avó nessa época, e a família da minha avó eram 7 mulheres. Então, imagina, eram 7 mulheres fazendo artesanato, fazendo trabalhos de macramê, com aqueles sacos de açúcar, sabe? De arroz, porque é muito... No interior, imagina, eram 16 filhos que minha avó tinha. Então, você não comprava... Era uma época sem TV, né, gente? As pessoas se entretinham de outras formas. Gente, era quase sem nada naquela época. Então, eu já cresci nesse meio. Mas da minha família, que eu digo a família, mãe, o meu pai e tal, só meu pai fazia tear de prego. Ele construía o tear e ele fazia os cachecóis, tudo. Ele arriscava ali também com um pouquinho de macramê e um pouquinho de crochê. Mas minha mãe, minha irmã, ninguém fazia. A desgarrada da casa fui eu, que me interessei lá quando eu tinha 10 anos e comecei a fazer. Comecei a fazer a primeira toalhinha, vendi muita toalhinha. Aí depois comecei a trabalhar, mas o crochê ele sempre esteve comigo, tá? O tricô entrou quando eu engravidei da minha filha, com 20 e poucos anos. Aí eu fui fazer um curso de tricô, comecei a aprender o tricô e tal. Mas eu meio que trabalhei durante muito tempo em CLT, mas saí da CLT para engravidar. Não é que eu engravidei e saí, não. Eu saí para engravidar e ser mãe durante 18 anos. Isso que é planejamento, hein? Mas ela é bem pra ela gosta. Aí eu fui mãe durante 18 anos. Com 18 anos, minha filha foi para a faculdade. E aí? O que eu ia fazer? Ninho vazio. Ninho vazio. Falei, meu Deus, e agora? Mas o crochê, eu fui brincando, o crochê, eu fazia bingo, ele sempre era uma alternativa para ter aquele dinheirinho para comprar alguma coisa, não ficar tão dependente, porque a gente sabe que a mulher que não trabalha fora fica muito dependente do marido, né? E eu não gosto de ser dependente de jeito nenhum. Eu não gosto de ser dependente nem para trocar uma lâmpada. Então, eu sempre procurei me virar, assim, para ter um pouquinho de grana. E aí, quando ela saiu, foi para a faculdade, todo mundo já era blogueiro, eu não fazia ideia do que era isso, eu não fazia ideia de como construir um blog. Aí eu pulei essa etapa, já fui direto para o Facebook, criei uma página, minha filha na época me ajudou, mas ela me ajudou com a seguinte frase: mãe, você vai fazer uma página para colocar crochê? Ninguém vai ver isso. E ela fez, me ajudou, me orientou, aí eu fui, comecei a fazer, coloquei minhas peças. Com aquela boa vontade, não, né? Ela só não estava acreditando, mas ela me conduziu, sabe? Ela teve a boa vontade para me conduzir. Todo artesão sabe exatamente o que você está passando. Não tem como. É. Até nós que não somos artesãs, mas Sabe. falamos sobre artesanato. Ninguém Exato. acredita, né? É uma coisa. Aí eu fui, criei a página e comecei a colocar minhas peças, mas eu não acreditava, porque eu pensava assim, como que eu vou colocar aqui? Na época eu fazia muita decoração. Como que eu vou colocar esse tapete para vender e alguém que nunca me viu, que não me conhece, não tem referência nenhuma de mim, vai comprar esse produto e esperar que chegue na casa dela? Porque eu pensava, eu acho que eu não teria coragem de comprar, eu não conheço. Porque isso também foi uma transição importante, É. aprender a consumir pela internet, Exato, né? Que as pessoas não tinham esse não hábito, tinham. né? Mas aí, menina, vendeu muito. Tudo que eu colocava, eu vendia. Aí teve uma página que era uma página bem grande, chamava alguma coisa da roça, eu não consigo me lembrar o nome. Era uma página grande na época. E eu criei a minha página, postei um jogo de tapete, essa pessoa, dona da página, gostou e repostou na página dela. Eu lembro que eu até tinha vindo para São Paulo, e aí eu tinha vindo para São Paulo, tinha lá 200 seguidores, mais ou menos.
jantei com a família, tudo. Tava voltando para casa, a minha página explodiu. Saiu de 200 seguidores para 6 mil seguidores case na da internet. internet. Eu falei, como assim, gente? O que está acontecendo? E aí, dali, né, veio esse tanto de gente, aí tudo que eu colocava eu vendia, e vendia muito. E aí Maravilha. comecei a pegar encomenda e tal, e aí comecei a trabalhar com isso. Aí veio aquela famosa pergunta, né? E aí, você ensina? Aí eu falei, vamos fazer um canal, né? Foi em 2014, isso foi em 2013. Em 2014, 2015 eu criei meu canal, aí comecei a ensinar. E aí você faz aquela transição natural, né? Você para de trabalhar com encomenda, com peças prontas, que você é uma só. E eu sempre, até hoje, eu ainda faço tudo sozinha. Uhum. Então, eu gerencio as minhas redes, eu produzo a peça, eu gravo a peça, eu edito a peça. Que também todo mundo que está te assistindo vai entender Exato, perfeitamente. exato. A Marie também faz dessa forma, a gente trabalha sozinha. E aí eu fui, né? Falei, vamos criar a página do YouTube. Eu comecei a ensinar, aí veio a Círculo, entrou na nossa vida, aí veio a parceria, e aí você vai evoluindo, né? Então, hoje eu já não Que consigo bacana mais. o Círculo ter enxergado, Sim. né, dessa maneira. Aliás, toda a nossa admiração, o Osninho Júnior, ele fez uma diferença muito grande no mercado quando ele entrou, porque assim, eu sou antiga, né? Ele trouxe um novo olhar, E ele né? trouxe um olhar, e o crescimento da Círculo deve-se muito a ele. É Sim, todo mérito. Sim, Muito legal. sim. Modernizou, né, as coisas, eu acho que foi também bem legal, e eles investem nessa criação de conteúdo, que é super importante, Sim, né, porque se a gente, exatamente. como é que a gente vai fazer isso de graça, né, precisa ter uma empresa grande Tem. por trás. Entenderam, né? É. Que isso tem um valor específico, Exato, né? eles A forma de dão marketing retorno, né? pra Eles isso. entenderam que vem retorno de verdade. Sim, vem muito, né? Que os Exato. outros sigam o exemplo da Círculo. Sim. Por favor. a gente Fica a precisa. dica Fica a pessoal. Não, tem que ter. Tem que ter, né? Porque por exemplo, a Marie vai e lança uma peça com um determinado produto. É venda na certa. É venda Sim. daquele produto na certa, porque as pessoas vão ver, elas vão querer fazer, e a gente, por experiência, sabe muito bem disso, que se você usar a cor tal e o material tal, não adianta você falar que pode substituir por outro. A pessoa quer exatamente a mesma aquele, peça. Ela quer reproduzir aquilo que ela está vendo, Sim. né? Então, tem que É que a ter gente essa falou sobre a valorização. dificuldade de É uma criação, cadeia, né? Eles têm exato. que- É uma cadeia que Sim. não tem como. A gente sabe, cada vez mais a gente tem estudado e vem desse universo. A indústria cria, eles desenvolvem, o lojista compra. Tem que ter alguém que fala, olha, usa isso aqui, porque isso daqui que está mandando. Para o consumidor saber o que tem que comprar. Exato, Então, sim. se não tiver esse círculo, essa cadeia, esses elos ligados, alguma coisa quebra e não funciona. Sim, sim. Então, Eu penso, é primordial esse entendimento empresa, loja, influenciador e comunicação, né? A comunicação divulgando isso com o consumidor final. Acho que pra indústria, assim, tipo, você não vai comprar um novelo e vai deixar ele na estante da sua casa. É. Você compra ele pra fazer alguma coisa. Óbvio. Sim. Né? Então, eu acho que tem sempre essa coisa. Precisa ter a transformação daquele produto pra ele ter sentido, né? Porque se lança um Exato. fio que ninguém usa, Ficou, Não né? adianta, Ninguém vai- ficou. exatamente. Ficou lá, É. ficou parado no estoque, vão querer te empurrar. E pode até, num primeiro momento, vender, mas não vai trazer aquele cliente de volta. Exato. Eu acho que o influenciador hoje, numa proporção muito maior, ele faz o que a revista fazia antigamente, né? Que é trazer aquela modelo com aquela peça, a Apresentar receita, o possibilidades. gráfico, Só que eu acho que hoje é muito mais abrangente, né? Porque antigamente a revista ela era mais limitada. Não era uma coisa que você tinha tanta facilidade para ter uma revista. Você pagava, né? Você tinha que Pagava pagar. conteúdo. Então, agora hoje, voltando de novo na internet, com a internet, você consegue alcançar muito mais. Sim, Você você consegue tem muito alcançar. conteúdo gratuito. Exato. E é aí que você consegue ter a tua informação, né? Que é até aquilo que a gente tinha conversado no camarim, e onde você ganha o poder, informação e poder. Exato. Você detém informação, você está com a faca e o queijo na mão para Exato. poder determinar o que você quer, né? E falando dessa potência da internet, vamos falar de Moira? vamos. Conta pra gente tudo da Moira, desde o nome, o que é, como que funciona, tudo. Tudo. Daquelas, né? Não, a gente não vai falar, Não, porque agora vamos manter não. sigilo. Não, Moira, ele vem. A gente escolheu um nome. Pensamos muito, né, quando a gente estava escolhendo o nome Moira.
E aí veio da lenda, né? É lenda? Não é lenda. Mitologia Mitologia, grega, meu Deus. Da mitologia grega ou romana também, né? Mas mais grega, porque é no grego que é Moira mesmo, que são as 3 deusas, né? Que controlam o destino, o fio da vida e o nascimento, né? Então, elas tecem, né? O fio da vida. E aí fiquei apaixonada por essa história, né? E eu adoro. Eu vou falar de novo, tá, Marie? Eu amo a sonoridade do Moira, a escrita do Moira. É uma palavra redonda, né? Eu Exato, adoro palavras redondas. ela é redondinha, ela é gostosa, assim, de falar. E a Marie também, como gamer. E skatista. Eu sou muito forte shopping. Tem uma personagem, né, Marie, de um jogo. Tem, bem famoso também, que chama Moira. E É. eu gosto de jogar muito com ela. Era tipo o destino chegando. Destino, Era um avatar. Aí Tem um desenho que tem o negócio do fio da vida e eu não vou lembrar É um agora aqui. filme também. Olha, tem bastante RPG, assim. Se Tem. você tem o Witcher, que é um jogo também bem famoso, tem as Moiras. É. Sempre aparece, assim. Às vezes não com esse nome, mas aparece a representação. Não, mas a do Moira que são as 3, elas falando da vida do cara que tá por um fio. Acho que é o Hércules. É no Hércules, né? É, que ele vai conversar com provavelmente, elas. provavelmente, Acho que Então, é, acho que é isso mesmo. Gente, é. eu vou contar pra vocês, eu acho que eu fiz isso daí em Ponto Cruz, na época da Agulha de Ouro. Ó. Olha só. A gente deu as 3, que é que eu não lembrava. Uhum. Não tinha associado, você está falando agora que me associou. Era justamente por causa disso a gente deu gráfico para abordar delas. Olha que legal. Nossa, coincidência, né? Mas isso faz muito. Porque elas são, né? Elas, segundo a mitologia, elas vêm até mesmo antes dos deuses, né? Sim, então, são e as assim, mães dos determina deuses. se vivem ou não, né? Exato. Até acho que o foi Hércules destino dos que- deuses é controlado por elas. Então não dá pra fugir. É tipo o karma da vida. Tá nas Moiras. É bem legal. E aí eu amo, né? Eu amo a escrita, a forma. Lembrei que a também. gente- Não é só desenho. É o filme do Alto da Compadecida. Não é o Alto da Compadecida. Que tem eu as sei 3. qual é Não, não é, mas eu... Não é do Chicó? Não é o do Chicó. Não, Alto da deles? Compadecida, acho Não que é não o- Mas é um mistura deles, religião, não, É um não, Guardiano tem- Suaçu, né? É. Mas não é esse. Agora vamos Mas falar. continua, desculpa. A gente dá umas viajadas. Não, então, nome, aí a Marie, se quiser, pode falar também, mãe. Explicar. Não, é assim, eu gosto porque é um nome feminino e isso representa bastante a nossa comunidade, apesar da gente ter homens e outros gêneros também. Mas a gente pensa que o artesanato é uma coisa, uma força feminina. Tem essa coisa de fazer o seu destino com as suas próprias mãos, e é o que a gente faz todo dia, né? A gente ganha a vida nas nossas mãos. Então, eu achei perfeito, assim. E eu tava numa época bem feminista de ler aquele livro Mulheres que Correm com os Lobos e tudo mais. Então, essa coisa de mitologia eu tava sempre tentando trazer pra significar as coisas na minha vida, sabe? E aí, a gente tava fazendo brainstorming, e aí eu falei pra ela, olha, tem esse conto aqui da Moira. Dela, nossa, amei! E aí eu adoro foi, sabe, mitologia, assim? é. Porque Já eu me apaixonei. sinto uma pessoa muito ruim pra dar nomes, ela também, né? A gente ficou travadaça, a gente tinha um projeto e tal, mas como é que a gente vai chamar isso? É uma coisa muito ambiciosa. E aí também tem uma pessoa, eu conheço pessoas que chamam Moira também. É bem legal. Na Círculo tem uma pessoa que trabalha lá que chama Moira, então eu fui lembrando de tudo. E essa Moira conhece a lenda, não? Conhece, ela fez até ela já é- um teaser pra gente, É né? um A gente fez uma brincadeira quando ninguém sabia o que era a Moira, a gente fez ela fazer um vídeo, ela se apresentando, oi, eu sou a Moira, eu faço dança do... que legal, que legal, Gente, Não, e a gente queria alguma coisa que fosse relacionada, porque a empresa é criada por mulheres, né? Sim. Então a gente queria que tivesse essa representatividade também, que o nome já dissesse, olha, essa empresa aqui foi pensada e criada por mulheres. Então, tinha essa força, né? Imagina, são as donas do A força destino, das é a deusas. força, Então, falei, vamos colocar essa força, essa positividade no nome e foi. E eu amo. Trazer o protagonismo para os artesãos, né? Acho que pra gente era muito Sim, importante isso, porque a gente vê várias empresas nas feiras prosperando, mas quase nenhuma empresa feita por artesãs, assim. Normalmente, assim, tem pessoas fazendo cursos, né? Fazendo armarinhos, mas a gente pensou, pô, uma solução tecnológica, não tem nenhuma artesã, e a gente vai saber a dor da pessoa. Não, eu levei que muito precisa. tempo pra entender. Solução tecnológica. Eu falei, gente, eu tava É que a com gente muito- ficou, tipo, fazendo ser confuso de propósito, sabe? Ah, deu certo. Era Vamos estratégia. aproveitar. Era Explique. estratégia. Aqui vem a Moira. A Moira é uma social media, uma rede social para você postar suas fotos e também é um marketplace sustentável, então você consegue vender produtos. A gente tem um sistema muito legal de receitas. Tem um sistema que só existe no Moira, não existe em nenhum lugar do mundo, que é como se fosse os royalties
das receitas. Então, se você pega a encomenda que de uma maravilha. coisa que está cadastrada como receita no Moira, parte da renda vai para a pessoa que criou. Ai, que Maravilhoso. E a como gente isso ficava é deixando, necessário. despistando de propósito, porque a gente pensou, pô, essa ideia é muito boa. Muito É. boa. E a gente, né, nós somos 2 pessoas, então a gente demorou pra conseguir também realizar. A gente tá ainda, né, lançando. Então a gente falou, pô, vamos deixar um pouco em off pra gente poder trabalhar nas coisas com calma, porque senão se a gente joga na indústria... Então, ou seja, hoje vocês É. trabalham tipo com... Eu não sei como vocês registram isso, mas é junto à Biblioteca Nacional, esse tipo de coisa? Não. Não, Como que não funciona? é. Mas a gente vai deixar dentro da plataforma. É como se tivesse assim, você coloca uma receita que você tem de uma gola. Sim. Aí você fala, olha, eu que criei essa receita. Claro que a gente vai ter um crivo lá pra não acontecer de uma Claro, pessoa, claro. né, falar que criou e não criou. Mas lá dentro fica cadastrado, então quando alguém pega a encomenda dessa mesma peça, tipo, vai direto pra pessoa que criou. E aí dá pra você É quase que definir. uma assistência jurídica Exatamente, online. é. Incrível. É que a gente pensou, na verdade, eu acho que o maior pensamento era assim, eu tenho um vídeo no YouTube, se eu ganhasse R$1 de cada É. pessoa que faz uma peça minha, Não, e mais do que isso, a pirataria de receitas. Exatamente, E assim, é. e assim, nós somos, como revistas, nós geramos receitas durante muito tempo. Quem fornecia para o mercado essas receitas Uhum. eram as revistas. E o que aconteceu? De repente você vê todo o teu trabalho de vidas que consumia criação, Muito. execução, tal, indo para a rede. Hoje, que nem você vê páginas, que eu fico com uma raiva com isso, eu bloqueio todas. Aham. Que assim, 1000 receitas de Exato. crochê. Oi, não são tuas. Você, você pegou Não de alguém, são, não, é. e nem acreditar, você está acreditando de quem é. Que é mais louco ainda, né? É. Porque teve uma criação, teve um trabalho ali. eu acho que, assim, naturalmente, alguma coisa pra internet meio que você perde o controle daquela Perde, informação. é. Porque, tipo, pode ser que a pessoa não faça igual, mas ela faça algo muito inspirado naquilo e já vira outra coisa. Então, às vezes é muito difícil de você traquear o que foi feito por quem. Mas dentro da rede, a gente queria ter essa rede protetora pra que, assim, ó, aqui a gente é profissional. Então, como comunidade, a gente tem que se respeitar e se ajudar. Maravilhoso. Então, nada mais justo do que aqui dentro as regras É. são essas e a gente tá concordando com elas quando a gente entra na rede. Exato. Perfeito. Então, é uma rede para trazer essa coisa da profissionalização, da gente se respeitar mais como comunidade. A gente tem grupos de Telegram, de WhatsApp. No Telegram tem quase 700 pessoas, então nem lançamos ainda o aplicativo, mas tem bastante gente envolvida para conversar sobre profissionalização, sobre como pode melhorar, dando dica uma para outra, sabe? Acho que essa rede que a gente está criando de colaboração é uma coisa um pouco inédita, porque os artesãos ficam muito, assim, isolados, né? Cada um Sim. trabalha na sua É, cada um casa, no por seu si. ateliê. Isso flui até para ajudá-los a mexer na plataforma. Sim, quando já exatamente. tiver Sim, com o aplicativo. exato. Exatamente. Vai ser um aplicativo. Vai ser um aplicativo e também vai dar para acessar em qualquer lugar. Assim, está no seu navegador, você entra, igual o Instagram também. E Tá. a gente... E qual a previsão dele de estar no ar? Então, a gente quer lançar em março. Na verdade, a gente lançou, né, basicamente, Sim, é. ano passado. Mas a gente lançou para a comunidade que tinha se pré-cadastrado, o pessoal lá, né, do Instagram. Instagram. E aí a gente fez um mailing, acho que tem, sei lá, 3.000, mais de 4.000 pessoas testando que receberam esse e-mail do convite. Aí agora a gente tá com um visual novo, porque a gente foi também pegando insights e coisas que tinham que melhorar, e coisas que a gente não tinha pensado. A rede foi se transformando pra comunidade, pra ser útil pra É uma obra comunidade. aberta, né? Não É, tem como. Vai exatamente. se mudar Não, vai vai- se é mudar. É colaborativo, assim, você vai conversando com alguém, putz, pois é, tinha que um ter aquele organismo botão ali, vivo. sabe? É. E assim, trabalhar com TI também foi uma descoberta pra gente. Tipo, eu até tenho um resquício de O quando. pai, né? E eu sei fazer HTML, por exemplo. Eu programava quando eu era mais nova. Eu me interessava muito por isso. E aí se perdeu. Eu me interessei por muitas coisas na minha vida que se perderam no processo. E aí meio que resgatou isso agora. Então, pra mim, assim, eu até. Todo o desenvolvimento é teu? Não, não. Ah, tá. Mas não, a gente é fala que- muito de repertório, né, Beth? É. Como é importante. É. Você, em algum momento você vai usar seu Sim, repertório, né? tem um discurso que eu falo em todo lugar, que é do Steve Jobs em Stanford, que ele fala sobre isso, né? De fazer aula de caligrafia, depois ele faz o sistema operacional que tem Aham, que caligrafia. tem, Então, mas assim, é eu bem acho que é presente. muito isso. E aí, a gente também, né, se uniu, a Sil também toda tecnológica, ela, assim, se tem coisa de rede social que eu tenho dúvida, eu pergunto pra Sil, porque ela é muito por dentro das coisas. Olha, blogueirinha. Super blogueira, mais do que eu, ela sabe Não, tudo. meu amor, pior que isso. É TikToker. Ela é Dove. É, Eu olhei assim, TikToker. mas, gente, eu abri o TikTok ontem, vem a Sil do nada. Com o que é Dove. do Dove, alguma coisa assim. Tava falando da aceitação, né? Se a praia Sabe, é pra todo pode mundo. ser. Eu falei, maravilhoso. É, TikToker, super. Então ela tá Ai, sempre gente. antenada também com as coisas. E a gente pensou, bom, a gente tem todo esse acesso à internet, ao celular, e não tem muitas ferramentas desenvolvidas para ajudar as pessoas. A gente tem uma coisa ou outra, né? O Elo7, o Etsy, mas
será que a gente pode pensar em algo que encaixa mais? Porque nós somos artesãs, então foi todo esse processo. A ideia é que o Moeira seja aberto para todas as técnicas. A gente está começando com as técnicas de fios, porque é o nosso quintal, onde a gente consegue mexer primeiro. Mas a ideia é colocar para outras costura criativa, feltro, enfim, bordado. Eu também acredito muito nisso, que o fato de vocês serem artesãs promove a experiência com dores que um desenvolvedor não faz ideia, de jeito nenhum. E tem custo as pessoas para participar? Como funciona? É totalmente gratuito. É totalmente gratuito. Só temos taxas de venda quando você vende alguma coisa. Aí tem lá os 15%, 17%. Mas fora isso... Nossa, taxas administrativas, né? Maravilhoso. Fantástico. Agora, Marie, vamos conversar aqui. Você acaba de chegar de viagem e enquanto esteve viajando, se manteve gerando muito conteúdo, né? Porque eu segui todos. Por onde você passou e o que você acredita que trouxe de mais relevante dessa viagem toda? Porque sempre repertório, né? Eu que sou chega. pisciana, eu fico refletindo muito. Feliz aniversário! Então, ó, tá aqui, ó. Feliz aniversário, a propósito. Quando foi? Quando vai ser? Vai ser agora dia 11 de março. Ai, minha já sobrinha. foi? Nossa, você é de 89 também? Eu sou de 89. Minha sobrinha me arrepiou. Jura? 11 de abril De março. É 11 de... Não, minto, não é minha sobrinha, é meu sobrinho. Ela é de abril e ele é 11 de março. Só que ele é de 99, mas ela é de 89. Aí, quase. Quase, hein? Quase nascemos no mesmo dia. É o karma do pisciano. Vamos. Eu viajo pra ficar brisando. brisando. Com tanto é ótimo, né? Meu Deus. Pessoas amorosas, que gostam de conversar. Gente, que é um trator, né? Não, a gente combina muito de signo. Quando a gente vai ver os signos, né? As referências de signo, o meu e o dela tá sempre junto. Qual assim. que é o seu? É Libra. Ah, minha irmã. Sim. Então a gente tá sempre Eu acho que piscianos são... É que Libra tem essa coisa do fica tudo meio equilíbrio assim, e a gente também tenta, né? A gente tenta, a gente finge. Eu finjo bem, acho. Eu também. A minha cara, tô assim, tirando a dramaticidade. Qual que é o seu signo? O meu é Sagitário, um trator. Não, mas a gente gosta. O Sagitário se dá bem como de boa. A vida é muito boa. Festeiro. Mas minha filha é pisciana, gente. Tem que ter paciência pra lidar com as emoções. Sobrinho pisciano, irmã que era pisciana, filha que é pisciano, esse que era pisciano, ou seja, sócia que é pisciano, é peixe. É karma. Mas acho que com o tempo você vai desenvolvendo, sei lá, um controle também. Eu acho que eu sou bem controlada, né? Assim, por fora, né? Eu não, mas quando eu era criança era difícil, assim. Era toda coisa, ai meu Deus, a música da Xuxa do cachorro chorando. Amadurece, gente. O pisciano amadurece, Brasil. É o meu lado pisciano, porque eu continuo chorando com a Xuxa, gente. Eu não consigo me controlar. Minha mãe falava que eu ouvia uma música que era do cachorro da Xuxa e eu chorava, assim, de soluçar. E ela não sabia o que fazer comigo. Xuxo. Então eu não sabia o que fazer comigo. Continuo fazendo isso não mudou, né? Nossa, não. Mas conta pra gente, o que você trouxe da viagem? Então, na verdade, eu passei por, acho que 4 países, tô tentando lembrar todos, mas a gente foi primeiro pra França, foi pra Paris, depois fomos pra Londres, na Inglaterra, depois a gente foi pra Copenhague, na Dinamarca, e Malmö, na Suécia. Eu já tinha, na verdade, a única novidade da viagem em si foi a Suécia, eu nunca tinha ido pra lá, mas as outras cidades eu já tinha passado em outros momentos da minha vida, assim, com outras pessoas. Eu fiz uma viagem meio familiar com os meus sogros, porque, né, nunca sabe quando a gente vai conseguir viajar pra fora, tal, com os sogros. Então foi bem legal com o meu marido. E, nossa, assim, eu vi muito artesanato, mas, assim, pra mim foi... Acho que Paris e Londres é muita informação e é uma coisa mais familiar. Mas, assim, quando eu fui pra Dinamarca, foi o meu momento da viagem. Assim, eu fiquei refletindo sobre o lifestyle deles, que é mais calmo. Mas foi na Dinamarca que você foi nas lojas de fios? Foi na Dinamarca. Eu tive tempo, assim, pra respirar, porque tinha menos coisas pra fazer. Então, as grandes reflexões foram lá. Eu gosto muito do estilo de vida deles. Eu também, sou fãzoca da Dinamarca. Não sei se você leu aquele livro de uma jornalista Vivendo na Dinamarca, um negócio assim, que é uma loucura. Ler. E tem uma outra brasileira, chama Marina... Mudei a Rota. Ela tá morando na Dinamarca. Segue ela incrível. É a menina incrível. São pontos de vista que você fala, eu acho que eu quero isso pra minha vida também. Eu tenho uma simpatia muito grande por lá. Eu tinha, assim, porque eu morei, na verdade, um tempo na Alemanha e eu morei no norte da Alemanha, que antigamente era território da Dinamarca. Então, tem umas coisas, assim, bem semelhantes que eu vejo, assim, como familiaridades, assim. Eu sempre vi as coisas de uma forma mais simples, mais tranquila. Vamos ficar aqui tomando
um cafezinho fazendo crochê, isso é felicidade. Então, eles têm essas coisas de simplicidade. E foi um reforço a isso. Fazia tempo que eu não tinha ido para lá, então foi reforçar essas coisas, reforçar ideais de sustentabilidade, que é uma coisa que, assim, desde o meu começo, acho que as pessoas do artesanato nem se preocupavam muito com isso, nem sabiam que elas estavam trabalhando com coisas que eram sustentáveis. Então, eu tinha muita coisa de usar restinho de fio, eu faço isso até hoje. E ver É engraçado como, de uma certa forma, você reafirma o seu propósito, né? Sim, sim, sempre volta. E assim, não dá pra sair do propósito, sabe? Lindo. Naturalmente ele encaixa. E então, ir pra lá e ver toda a preocupação, por exemplo, eles tiveram uma semana de moda uma semana antes de eu ter ido pra lá. Todas as marcas sustentáveis passam por um crivo de tem que ter selo e não sei o quê, passa por uma verificação. E a gente vê que essa preocupação, às vezes, não é uma preocupação do brasileiro. Então, eu gosto de trazer isso no meu trabalho, mesmo que a pessoa nem perceba que ela tá falando de sustentabilidade ou tá exercendo aquilo com restinhos, eu vou lá e coloco, sabe? Eu vou chegando assim e vou colocando. Então, pra mim, foi muito legal, eu absorvi muita coisa nesse sentido. Você tava falando de flores de papel, eu vi umas flores de papel incríveis lá também. Tá É muito- verdade, você mandou. Eu vi, é verdade. Eu até, na hora, eu É pensei... importante a gente abrir o olho para essas coisas, o que Sim. está acontecendo. Então, assim, e existe aquela coisa que a gente chama de tendência, mas existe uma coisa do que vai pegando uma proporção e vai crescendo, porque alguém fez muito bem feito, o outro gostou, o outro admirou, e a coisa vai crescendo, vai tomando proporção. Lembrando que o papel, cada vez mais, é um produto muito nobre, porque ele vem de uma coisa muito... eu acho que o maior ouro que a gente tem no mundo é a madeira, e as pessoas não se dão conta disso. E ele vem dali. E outra coisa, o papel, ele é reciclado, né? Sim. Você pode trazer aquela mesma flor, ela não morre. Se você souber trabalhar com aquilo, ele vai para reciclagem, ele nasce Vira em algum outra momento de coisa. uma outra maneira. Exato. Então é importante você ter essa noção e ver o artesanato, né, com esse olhar. Muito legal. Tem uma coisa também que eu refleti, que não é necessariamente eu vi na viagem, mas assim, eu sinto, daí é uma reflexão minha, que no artesanato, principalmente de linhas, a gente pega muita referência de fora só. Por exemplo, a gente quer recriar o lifestyle, sei lá, rig no Brasil, pegando a referência que faz sentido para eles naquele momento, porque tem a temperatura para aquilo, tem a estética para aquilo, só que a gente é do Brasil. Então a minha reflexão era assim, eu ouvi muita coisa, não fui para procurar artesanato, mas a gente acaba vendo, né, na viagem. E eu pensei, cara, não tem nada do jeito que eu faço, assim, jeito que as pessoas fazem no Brasil. Então a gente tem que valorizar nossa identidade, sabe? E acho que essa coisa das cores, por exemplo, é uma coisa que a gente tem bem forte. Essa coisa de usar o alfio de algodão, por exemplo, uma coisa que eles não usam tanto. Então, eu vim com essa cabeça, assim, até me sentindo mais energizada pra exercitar a minha criatividade, no sentido assim, eu tenho que mostrar... Acreditar no que eu faço. eu sou brasileira, eu tenho que continuar nessa de seguir o que eu gosto, o que faz sentido pra mim aqui, porque o que faz sentido aqui pra mim, vai fazer lá também, de alguma forma. Porque vai ser diferente também, né? Não, e o artesanato brasileiro é muito muito vasto, rico, é muito riquíssimo, rico, gente. riquíssimo. Nossa. E você consegue ter divisões dentro do próprio Brasil, né? Você tem o artesanato do Sul, que é diferente do Sudeste, que é diferente do Nordeste. Sim. Pois E é. quando E isso junta que é tudo- maravilhoso. isso que é maravilhoso, cada região é um país, basicamente. exato. Tem o urbano, tem o raiz, que, aliás, isso implica a gente precisaria abrir o leque de entendimento de todos, até mesmo como política pública, você entender que o artesanato, ele é, sim, peculiar em cada sentido, mas ele é amplo demais, então não pode ser, que nem eu sou bem a crítica do PAB, adoro, mas eu acho que tem que ter um olhar para o resto, né? Sim, Principalmente para o urbano e para cada região. sim. Você tem que ampliar isso. E aí eu acho que todas essas coisas de viagem acabam... É uma viagem interna, né? A gente viaja pra ver coisas, pra olhar pra fora, mas você acaba olhando pra dentro mais do que pra fora. É bizarro. Então, eu voltei super feliz, que essa última parte da viagem foi a mais reflexiva. Eu tô aqui já, falei, agora eu vou continuar fazendo a nossa Imagina quanta coisa linda. Eu acho, dessas reflexões. acaba sendo uma afirmação, né? Uma reafirmação, porque tudo Sim. isso que ela tá falando, que ela pensou, que ela refletiu, são coisas que ela já sabia. Sim, tava dentro. Ela só não estava Exato. permitindo que aflorasse e tal. Então viaja, faz essa reflexão, toma esse tempo, Que é né, importante parar pra um você pouco, parar Sim. e você realmente se ouvir, né? Eu acho que é um momento que você É se aquele ouve. famoso ócio criativo, né? Você tá no ócio, mas aí ele exato. vem a criação Com junto. propósito. E eu tenho uma coisa que eu acho assim, eu acho que o Brasil tem muito artesanato legal de fios, principalmente, a gente tá, né, no ramo de crochê e tricô. E eu penso, assim, que às vezes não é trabalhada muito a apresentação desses produtos. Então, às vezes, você não precisa nem criar um negócio muito mirabolante ou muito diferente do que você já tá fazendo, mas o jeito que você apresenta Faz toda a diferença. toda a diferença, Faz. toda. Por exemplo, eu postei um vestido anteontem, que é um vestido branco.
Mas assim, se eu tivesse colocado num cabide ou tivesse tirado uma foto correndo, as pessoas não iam ver o movimento. Mas o fato de você ter usado, de mostrar Exato. forma, de Sim. mostrar como você tá orgulhosa de Exatamente. usar aquilo. Que é possível, incrível. né? Porque é possível. Dá um Vocês- movimento pra exato. peça, cresce aos olhos. Eu acho que né? agregar valor Vida. com esse visual que é importante. Às vezes a gente vê as coisas jogadas. Peraí, temos coisas boas aqui, vamos tentar Eu acho que mostrar assim, isso. a primeira questão, a primeira pessoa que tem que valorizar o seu artesanato é você. Uhum. Enquanto você Concordo. não comprar a ideia de que você é muito boa naquilo que você faz, o que você faz, tem a tua marca e ninguém vai comprar junto com você. É. Então, é trazer isso para esse orgulho, né? Não, eu fiz, é meu, e você vai gostar porque eu gosto. Simples assim. Eu tive que aprender isso, porque eu era o tipo de pessoa que eu tinha o meu nome, a minha foto de perfil era meu nome, era Artsil, né, há uns tempos atrás. E o que as pessoas viam de mim eram as minhas mãos. Eu ia falar isso das mãozinhas, que é um Só as estigma, minhas né? mãos. As pessoas não me conheciam. Se eu chegasse e me apresentasse, eu acho que foi até numa festa que a gente foi no pré-aniversário da Marie em 2018. Pré-aniversário. 2019, acho. 2019. É pré-aniversário, porque era pouco antes do aniversário. E aí fazer aniversário no carnaval é uma dificuldade, todo mundo viajando. Aí eu cheguei lá, ninguém me conhecia. Eu me apresentei, né? O pessoal, a Silvana chegou. Fora as meninas que já me conheciam, o pessoal que estava lá, ninguém me conhecia. Só quando falou, é Silvana da Artsil. Aí todo mundo, Artsil, conheço, acompanho, o canal já era grande. Mas eu não tinha segurança para usar as minhas peças. A Marie foi uma referência muito boa nisso, porque ela foi, como a gente falou, né, uma pioneira que começou a mostrar ali. Então eu comecei a falar, não, eu preciso, e demorou, viu? Porque eu só tomei essa decisão de me mostrar, de vestir as minhas peças, de falar, olha, eu estou vestindo, eu sou mais gordinha, eu já tenho um pouco mais de idade e eu estou vestindo as peças e fica bonito na pandemia, porque eu perdi a minha modelo. Porque a gente não saía de casa e eu não tive como. Então, eu tive que fazer, criar e me fotografar e mostrar. Na verdade, eu acho que a pandemia é o lado bom da pandemia, Destravou né? Ela muita coisa. destravou muita coisa. Sim. Ela trouxe muita coisa que você tava lá guardadinho, medos, enfim, coisa que... Deu uma coragem, né? Deu. Eu acho que foi aquele limite ali, aquela situação toda que a gente estava vivendo, que meio que destravou. Falou assim, ou você vai agora e vive a sua vida, se mostra... Ou você vai esperar Você o quê? acredita que isso é uma nova cara que o artesanato está ganhando ou isso já estava lá e agora só está aparecendo? De você se vestir? De você, da forma de apresentar o artesanato. Eu acho que é uma nova cara. Precisou ter pessoas abrindo esse caminho, né? No caso da Marie, para você ganhar essa segurança e o discurso. Hoje eu falo exatamente o que a Beth falou aqui. Você é sua maior vitrine, você tem que usar o seu produto e você tem que provar para as outras pessoas e mostrar. Provar não, você tem que mostrar para as outras pessoas que sim, ela pode vestir. Se você está vestindo, não existe, é o que eu falo agora. Não, mas o crochê não fica bem para mim, porque eu sou mais gordinha, ou porque eu sou mais velha. Mas e quem falou para você que a camiseta ficava boa para você quando ela foi inventada? Sabe? Não existe diferença. Então, você tem que quebrar isso. É só porque é o crochê. Quem falou para você que você, estando gordinha ou mais velha, você vestindo uma camiseta e uma calça jeans fica legal? Né? Pois onde que gente, tem idade? Vamos combinar, né? A gente, Não tem, tá na hora da gente parar com essas A coisas. gente já passou dessa E esse fase. discurso, e você vestindo, e você falando isso, né? Falando para as pessoas, deixando claro para elas, olha, não tem problema, tô aqui, ó, botando a minha cara. Então, você incentiva, você vai fazendo, você vai educando, você vai fazendo que as pessoas destravem isso na mente delas também, né? Sim. Então Elas se você vai sentem virando representadas, referência, né? você vai virando uma referência, né? É importante isso. Vamos lembrar, a gente é a geração Madonna, né? Eu sou. Mas a gente é Madonna e Madonna já é Thaís. rebelde, Nos seus Cyndi 60 Lauper, anos. Cyndi Lauper, Nos seus 60 Madonna. anos mandando e falou assim: meu, aguenta, porque a gente vai fazer. Nossa, ela fez um Problema- discurso Ah, maravilhoso, maravilhosa, no maravilhosa. Oscar, maravilhoso. Eu acho que esse papo de representatividade é bem uma preocupação que a gente tinha quando a gente começou a fazer os movimentos da comunidade do Moira para teste, que a gente começou a olhar para a cartela de artesãos que a gente tinha, as pessoas que eram referência, e pra gente começou a virar essas preocupações, assim, pô, mas não tem pessoas com idade mais avançada, não tem pessoas pretas, não tem visibilidade, assim,
um monte de artesão que é preto. E aí, cadê esses artesãos Exato. fazendo vídeo para as empresas, entendeu? A gente começou a também Cadê tentar toda a se galera questionar, da periferia, né? como vocês Exatamente, com os colocaram meninos, aqui. É, a exatamente. gente começou Então, a assim, se a gente encontrar. começou a articular isso também. Tipo, existe uma dificuldade de ter visibilidade como pessoa padrão, por exemplo, eu, menina padrão e tudo mais, mas existe uma outra coisa que é ainda mais latente, que é essa falta de visibilidade para quem tá na rua ali, quem são os meninos. Por exemplo, do artesanato chave, né, que a gente tava falando dos bonés. Então, a gente Maravilhoso. começou também a trazer isso pra perto, assim, como comunidade. No Moira, a gente dá muito espaço. E eu acho que ajudou muito também quando, tipo, Marisa Monte apareceu, Sim, né, sim. fazendo, seu Jorge apareceu, fazendo, Rodrigo Hilbert. Então, essas pessoas também mostram que, cara, é legal, né? Não É cool, né? Todo mundo virou faz, cool. né? Eu acho que são coisas que a maioria das pessoas já fazem. Vou voltar na internet. E hoje elas mostrando para o mundo o que elas fazem, parece assim que é uma coisa super inédita, mas é coisas que elas já faziam, né? Sim. E voltando nesse negócio da comunidade que a Marie estava falando, da gente criar o Moira, eu acho que além da comunidade, para você falar sobre a nossa plataforma, é uma forma da gente fazer essa educação Sim. de uma forma bem suave, bem singela, com os seus atos, com as suas ações. Então, você consegue mudar a mentalidade. Então, se você mudar a mentalidade de uma pessoa, já é o suficiente para que essa mude a mentalidade de outra e a gente cria essa corrente, né? É isso Então, aí. Muito bom. Vamos lá. E aí, quais são os planos do Moira agora? A gente já viu tanta coisa, né? O que ele espera? Porque a gente viu também a diferença, né, de muitos jovens na mega artesanal, Sim. por exemplo, né? A gente vê essa... Que, aliás, vocês trouxeram esse movimento dos jovens para Mega Artesanal, né? Porque Que a foi gente maravilhoso. viu esses jovens E lá, né? assim, outra coisa, a gente é muito, muito antigo, e Mega, eu acho que fui em todas, né? E aí, de repente, eu comecei a ver uma molecada, falei assim, tudo bem, tinha um menino crocheteiro, que eu já conhecia. O Júnior, né? Que adoro. Não me assim, senti tão- não me senti tão assim, né? Mas, de repente, começou 1, 2, de onde tá vindo? Né? O que aconteceu? Abriram aqui os 12 anos, não, mentira. E a gente acabou, que agora, graças a vocês, eu tô seguindo os meninos lá dos bonés. Que Maravilhosos. movimento maravilhoso é esse? Como que eles chegaram lá? Quer Pois falar, é, Sil? Fala. Pode falar, pode Tá. falar. Na verdade, a gente conhece um dos meninos, que é o Matheus, do Sem Nome Ateliê. É do cabelão comprido? Ai, É. gente, tô seguindo seu nome ateliê. E ele, na verdade, fez a ponte de contato, assim, porque os meninos do boné já estavam fazendo trabalhos com o Gustavo Silvestre, do Ponto Firme, né, do São Paulo Fashion Week. E aí ele veio assim, olha, a gente vai criar meio que um coletivo, e a gente queria chamar vocês para apadrinharem, né, serem madrinhas, junto com o Gustavo. E a gente não tava entendendo nada direito, mas aí eu falei, Sil, vem para São Paulo, a gente vai lá no Gustavo, vamos ver qual é. E a gente conheceu os meninos pessoalmente, a gente entendeu Incrível. o trabalho deles. Eu depois, no dia mesmo, eu fui dar rolê com eles no Centrão, fui tomar chevette, enfim. Foi muito legal a experiência, porque eu comecei a ver que não era só eles ali fazendo boné, por exemplo. A gente tá andando na Praça da República. O pessoal que trabalhava vendendo óculos falsificados da Oakley, chegando pros meninos, pô, você é o fulano de tal, quero encomendar um boné com você. Aí eu comecei a ver que eles eram super famosos ali naquele rolê deles, e tinha uma comunidade de pessoas que não estavam sendo vistas pela gente, que é do artesanato. Que não estava no A gente nosso acha que a gente radar. conhece todo E um mundo. produto absolutamente diferenciado. Exatamente. Exato. E fora do nosso radar. Completamente E fora a do gente nosso acha que a gente radar. conhece, tipo assim, a gente conhece todas as artesãs do nosso meio. Desde, peraí, a gente não sabe gente nada do nada. nosso meio. A gente vive isso todos os dias, tá? Gente não, mesmo no nosso nicho, é muita pretensão da nossa parte achar que a gente conhece todo mundo, porque não conhece. De Sim. repente, você vê uma pessoa que é super famosa no YouTube, você fala, meu Deus, mas onde essa pessoa estava, que eu nunca ouvi Sim, falar é. dela. Nunca Mas vi. aí vem o velho Sócrates e fala, eu sei que nada sei, né? meu bem? Exatamente. Sabe E que a é- inteligência e é artificial maravilhoso. não vai te ajudar em todos os Não, momentos. Não, né? não vai. Não. E aí, eu assim, acho que ter ido nesse rolê com eles foi bem interessante, porque eu vi que eles eram famosos ali, todo mundo vinha cumprimentar, principalmente o vilão, crochê de vilão, super famosão lá, a galera, aí, vilão, não sei Uma o quê. página enorme. E pessoas querendo comprar, encomendar ali com eles. E aí eu achei bem engraçado, por exemplo, o meu professor de skate tava no rolê dele, nossa, mandou uma mensagem na hora, tô te vendo aqui no rolê e não sei o quê. Aí eu pensei, cara, tem uma galera que tá sendo exposta ao artesanato, ao crochê, só que de uma forma diferente e de uma forma totalmente urbana e jovem, que a gente não fazia ideia também. A gente trabalha com isso, a gente vai na Mega Artesanal também, a gente não vê isso lá. A gente falou, bom, essas pessoas estão sendo vistas, então vamos dar uma força pra que elas sejam pelo mercado, Foi sabe? maravilhoso. Vocês apresentaram isso pro público Sim, da Mega Artesanal, sim. né? E era, Eles assim, era um fizeram muito movimento... sucesso. A gente tem uns movimentos, assim, sempre bem ousados, assim, porque poderia dar muito certo,
poderia dar muito errado. Só que a gente, na dúvida, a gente fala, se der errado, tem o dia seguinte, né? A gente vai lá, pede desculpa. Mas, assim, a gente se surpreendeu com a recepção das pessoas, principalmente na Mega Artesanal. Todo mundo amou que eles estavam lá. Foi muito sucesso. Uma cena que pra mim fica na minha cabeça, um dos meninos estava fazendo lá o crochê, o boné. Eu tava no meio de uma live, porque a gente ficava no meio de multi-live pra tentar trazer a comunidade pra perto. E passou um cara que tava fazendo a limpeza, assim, com carrinho de lixo. E ele passou, assim, tipo, eu fiz leitura labial. Isso durou, assim, 2 segundos, mas como eu sou pisciana, na minha cabeça durou 3 horas. E aí ele falou assim, nossa, eu nunca vi isso aqui dentro da Mega Artesanal, me senti representado. E eu, tipo, mano, no meio da live, assim, tipo, pisciana. Pensei, nossa, eu vou morrer aqui, vou chorar. Que demais, assim, só dele ter falado isso, pra mim, valeu a nossa participação na Mega Artesanal. Era isso, entendeu? Eles paravam toda hora, antes de... Eu chegava antes de abrir a Mega, eu já tava lá, e o pessoal ia chegando, os meninos iam chegando. Então, eles passavam e paravam ali, viravam um ponto de parada. O pessoal que estava limpando. A gente só fica muito triste porque a gente não se encontrou na Mega. Sim, não, mas foi uma loucura a Mega, né? A gente não conseguiu e, assim, poderia ter dado muito match ali. Sim, a gente estava numa proposta muito parecida com isso. Que, na realidade, quer saber, eu achei maravilhoso. Porque o que acontece? A gente mostra uma proposta que depende. Tinha os seus núcleos desse tipo Todo mundo precisa ser visto, né? Exatamente. É bom que tenha esses movimentos muito bacana. A gente entender que é um movimento... É um movimento que no artesanato realmente não tinha. A gente sabe disso porque era essa coisa de trazer para próximo e criar os grupos onde você tem uma empatia. Comunidade mesmo, né? De fato. É legal a gente entender que... E não importa que não é... né? Tudo bem, legal é a gente estar lá sabendo que está fazendo esse movimento crescer. E eu fico feliz pessoalmente, porque quando eu era criança, assim, na escola, eu era a pessoa que não tinha uma panelinha. Eu era aquela pessoa que, tipo, era amiga meio de todo mundo, assim. Tipo, e aí? Então, assim, no artesanato... Tem as turmas, legal isso, de ver que também a gente consegue conectar, às vezes, pessoas que... Por exemplo, a gente colocou a Vanessa Montoro, não sei se vocês conhecem, que faz crochê de luxo. Ela tem uns vestidos incríveis. Ela trabalhava com fio de seda, agora tá com fio novo, de viscose. Então, eu só vi no material pós-Mega. Então, ela é uma pessoa, assim, super influente pro mundo da moda, do crochê, principalmente, de luxo. E aí a gente conseguiu colocar ela numa live com os meninos do boné, tomando um vinho de R$10, comendo amendoim. E assim, pode parecer uma coisa só, tipo, uma piada, mas aquele momento foi muito... isso quebra muita coisa, sabe? Quebra muito. Encurtar as distâncias, né? Distâncias sociais. Foi um momento ali maravilhoso. Foi o que vocês fizeram aqui agora. Muito obrigada. Muito bom. E é isso, meu povo. A gente queria ir finalizando aqui, acabando. Pedir as suas considerações finais para vocês contarem e convidar como que o pessoal faz para chegar no Moira, como que as pessoas se inscrevem, onde que acham você. Conta aqui pra gente um pouco. Vende o peixe aqui da hora. Vende o peixe. Então, para você se inscrever, né, na pré... Eu espero, não sei quando vai lançar o podcast, talvez já esteja liberado, ou talvez você tenha que se inscrever na lista de espera. Essa semana vai, então você vai ter que se inscrever na lista de espera. Vai entrar no somosmoira.com.br, é só fazer o pré-cadastro, é só deixar o e-mail, para falar a verdade, que a gente vai avisando o pessoal. Seguir o Moira nas redes sociais, @somosmoira no Instagram, a gente tem canal no YouTube, que tem uns vídeos bem legais lá também, que a gente produziu com os meninos do Quiçá. A gente tá no LinkedIn, a gente tá em todo lugar, é só procurar lá a Moira, que você vai acabar achando o nosso conteúdo, principalmente no Instagram, a gente produz bastante coisa. Entra no Instagram, né, que lá também já tem o link para você deixar o seu e-mail lá para esperar a hora que a gente vai liberar para todo mundo. E também no Instagram da Sil e da Marie tem lá o @ do Somos Moira na bio. Não tem erro. Venha participar dessa comunidade que está sendo construída. E não é fechado só para o crochê. Todas as técnicas são bem-vindas. A gente quer trazer todo mundo. Então a gente convida vocês, se você gosta de artesanato, se você quer consumir, se você quer profissionalizar, aparece lá. A gente tem um grupo do Telegram bem legal. Todo mundo troca bastante coisa ali, né? Também tá no nosso Instagram. E é isso, assim, procura a gente nas redes sociais, a gente tá vindo aí com uma coisa que eu acho que vai mexer um pouco as estruturas e a gente espera que a gente consiga profissionalizar cada vez mais esse meio que merece tanto. Já estão mexendo. E obrigada, queria agradecer pelo convite. Tô me sentindo importante estar aqui, convidada. E fica aqui aberto, mas a gente falei no camarim, conte com o Canal Craft para qualquer coisa, assim. Conte com a gente também. Para conversar, para divulgar, a gente tá mais do que aberto, porque é realmente uma ideia que a gente aposta muito. A gente acredita, combina muito com o nosso propósito. Aliás, de certa forma, é quase o mesmo propósito. Então, acho que a gente tem mesmo que lançar. Deixo aqui para vocês um beijo.
em breve a gente tá junto de novo. Lembrando que esse episódio tem o patrocínio das lojas Dani Delinski. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Se você quiser também fazer parte do Clube Craft Brasil, é só entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais ou acessar o nosso site. Lá você também vai ter sempre um resumo do que acontece no podcast e saber tudo que a gente faz também sobre tendências, tem a newsletter, enfim, tem um monte de coisa para você. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Até a próxima. Um beijo. Beijo. Tchau!